Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já expus até o capítulo 12 e hoje estarei entrando no capítulo 13 deste Evangelho. Lembrando a vocês que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho. Eu já fiz 50 vídeos a respeito deste Evangelho de Lucas. Vamos lá então para o capítulo 13. Está aí, a palavra de Deus, a necessidade de arrependimento. Vamos ver o que Jesus tem para nos dizer. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, e ele continua: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, interessante que Jesus está relatando algo que tinha acontecido. Com certeza, eles estavam questionando o motivo pelo qual esses galileus haviam sido mortos ali numa rebelião por Pilatos. Pilatos, ele foi um procurador romano ali na região da Galileia quando Jesus veio, por volta do ano 30. Inicialmente, quando Jesus nasceu, a região ali da Galileia era governada por Herodes, o Grande, mas depois, devido aos problemas ali naquela região, Roma mandou um procurador romano, que era Pilatos. Então, ele foi o 6º procurador romano de Judá e Samaria, e foi ele que ordenou que Cristo fosse crucificado. Pilatos, esse nome é do latim, então provavelmente é um romano, enviado de Roma. Então esse homem, com certeza, assim que ele chegou lá para mostrar que ele tem poder e também para deixar exemplo para os demais que não estava de brincadeira, ele ordenou que aqueles galileus fossem mortos. Interessante que eles estavam no meio do sacrifício, fazendo ali o sacrifício, e o sangue deles foram misturado com o sacrifício, porque estava no momento do ato. E Jesus, relatando esse fato que aconteceu, porque naquela mesma ocasião, então é um fato que, ou melhor, é que eles, porém, disse, deixa eu ver aqui, eram mais pecadores, ginomai, então eram aqui, está apontando para o passado. Então, algo que tinha acontecido, não sabemos, não tem assim, nada registrado fora da palavra de Deus com relação a este acontecimento, mas o que Jesus querendo dizer é o seguinte: será que devido ao fato deles terem sido mortos,
justamente no momento do sacrifício, eles eram tão pecadores assim? Tá vendo? Pensais que esses galileus, tá vendo, eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas, por terem sofrido essas coisas? Ele diz, não eram. Eu vou lá afirmo que se vocês, porém, não vos arrependerdes, aí é metanoel, palavra grega, todos igualmente perecereis, ou seja, vocês também vão perecer da mesma forma. E aí aí Jesus cita outro fato, que é o desabamento da Torre de Siloé. A Torre de Siloé que inclusive o tanque era uma fonte de água em Jerusalém chamada Siloé. A torre provavelmente estava ali próximo ao tanque de Siloé, que caiu e matou 18 homens. Provavelmente eles estavam se purificando ali na torre de Siloé, é o que está aí. E o nome hebraico aí significa enviado. E ele relata o que aconteceu, essa torre que desabou e matou esses 18 homens, que provavelmente estavam fazendo a purificação. E ele pergunta, será que eles eram tão culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ele diz, não eram, Paulo afirma, se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aí, diante dessa exposição destes dois fatos acontecidos ali em Jerusalém, com certeza eles estavam questionando a Jesus a respeito, ou seja, parece que é baseado no mérito. Se alguém sofre alguma coisa terrível, é porque ele é merecedor, é porque ele fez por merecer. Então, se a pessoa é rica, é porque a bênção de Deus está sobre a vida dela. Se a pessoa está prosperando, é porque Deus está aprovando a sua vida. Parece que esta era a ideia dos judeus. Se a pessoa estava padecendo, é porque ele estava fazendo alguma coisa errada. E aí a mão de Deus era sobre a vida dele, algo dessa natureza. E aí Jesus proferiu uma parábola. Diante desse exposto, então o contexto da parábola da figueira infrutífera é baseado no contexto que nós acabamos agora de relatar. Então, olha só, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ou melhor, vamos ler o texto aí. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Porque ele faz uma alegação para o viticultor. O viticultor aqui é o vinhateiro, é o camarada que cuida ali da vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Tem aqui um ponto e vírgula. E ele faz uma pergunta. Para que esta ainda continua ocupando inutilmente a terra? Então, ele faz uma pergunta. Por que esta vinha ainda, ou essa figueira está ocupando inutilmente a terra? Então veja que a figueira, aqui é uma figueira que está plantada no meio de uma plantação de uva. Então veja que o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha.
e vindo procurar fruto nela, não achou. Então veja bem que a figueira está plantada no meio de uma plantação de uvas. E, com certeza, ela recebia os mesmos cuidados que a vinha também recebia. Então ele chegou diante do vinhateiro, o camarada, o trabalhador ali, o responsável que cuidava daquela plantação de uvas, e questionou: olha, tem 3 anos eu venho aqui procurar fruto nesta figueira. Figueira é que produz figos, e não encontro. E ele faz a pergunta: por que ela está aí ocupando inutilmente a terra? Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu. Então o viticultor, que é o vinhateiro, ele responde. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu a escave ao redor dela, ele ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Com certeza, esta parábola aqui, Jesus está proferindo a respeito do povo de Israel, dos judeus ali de Israel. Olha, porque no 5 ele fala: não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. E veja que ele falou dos galileus e também dos 18 que foram mortos, que morreram em Jerusalém. Aqui não diz de onde que eles eram, provavelmente ali da região da Judéia. Então, ele profere essa parábola, que ele tinha uma vinha e no meio da vinha ele tinha uma figueira, um pé de figo. Só que esse pé de figo já tinha passado aí 3 anos e nada produziu. Ele precisava do fruto. Então ele falou: olha, podes cortá-la. Mas o cuidador da vinha aqui, ele fez um pedido: olha, deixa eu insistir mais um pouquinho com ela. Eu vou escavar ela, vou fofar a terra aqui que está ao lado dela, escave aqui, cavar ao redor dela e lhe ponha estrume. Estrume é esterco, adubo, para que eu ponha cópria, nome grego, para que eu ponha um adubo aí no pé desta planta. E você, se não vier a dar fruto, então a condicional é a partícula se não vier a dar fruto, o fruto é carpós, bem está, se não, mandarás cortar. Então Jesus provavelmente está falando aqui sobre o arrependimento. O arrependimento é algo interessante em nossas vidas, que o verdadeiro arrependimento, ele tem que ser demonstrado através do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo assim interessante, que Paulo, lá em Gálatas 5,19, ele vai falar a respeito do que é, ou melhor, 5,19 é 5,22, que o 5,19 fala da obra da carne, obras da carne. No 5,22 vai falar do fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5,22 vai falar justamente isso, que o arrependimento, aquilo que quando a pessoa realmente ela se arrependeu de coração,
ela automaticamente ela tem que produzir fruto. Se não produzir fruto, não demonstre que essa pessoa houve realmente uma conversão autêntica. Lá em Gálatas 5, vou ler 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Vai falar sobre o fruto do Espírito com as suas características. Então, se a pessoa não produzir isso aqui na sua vida, são 9. E o primeiro aí, amor. Amor aí é agape, é o amor, verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor sacrificial. Ele fala também de alegria. Alegria é rara é satisfação. É uma alegria que é produzida no nosso interior através do Espírito Santo. Paz, que é Irene. Paz é um estado de espírito, é um estado em que a pessoa não depende da circunstância para ter paz. Ela é produzida pelo Espírito Santo no interior do homem. Lá também fala que o Espírito Santo ele produz em nós através da metanoia, que é a mudança, o arrependimento. Pode ver que no início do capítulo, Jesus falou sobre o arrependimento. Se não arrependerdes, vocês vão perecer igual aqueles que morreram também. Fala de longanimidade. Longanimidade fala de tolerância, paciência, constância, firmeza. Depois fala de benignidade. A benignidade é Aristóteles, que fala de bondade moral, integridade moral, a benignidade. Depois fala de bondade. A bondade é o agatossone. Agatossone fala de retidão de coração e vida, gentileza. Pois também fala de fidelidade, pistes, é crer, convicção. Pois fala de mansidão. Mansidão, aí no grego é praotes, é ser humilde, é colocar-se embaixo, humilde. Então, e depois tem o domínio próprio, que é o último aí, que é egikrateia. Egikrateia é o autocontrole, é a pessoa ser autocontrolada. Tudo isso aí são 9 características do fruto do Espírito, a pessoa tem que produzir. Por isso que Jesus fala, se não vier a dar fruto, bem, se vier dar bom fruto, bem está. Pode ver que não colocou no plural. Não, se vier dar frutos, carpós, e lá no Gálatas, o termo também grego é carpós, é fruto. Claro que é fruto das árvores, mas ele aqui está tratando no âmbito espiritual. Se não, mandarás cortá-la. Então, o intuito desta parábola aqui do capítulo 13 é justamente isso. Mostrar que se não houver arrependimento, as pessoas serão cortadas, serão eliminadas. Tem que haver uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de mente. Senão, para o Senhor não vale. Temos que demonstrar através do fruto do Espírito que realmente o Senhor fez uma mudança em nossas vidas. Pois bem, cheguei ao final de mais esta exposição. Então, no próximo vídeo, estarei dando continuidade nesse capítulo 13. Eu vou falar sobre a cura de uma enferma no sábado. Então, a cura de uma enferma no sábado. Então, não perca aí os próximos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.